Queridos irmãos, esse é um momento especial. É o momento das irradiações. É o momento em que todos nós unimos aquilo que nós temos de bom e de melhor dentro de nós, em forma de energia positiva, de fluidos renovadores, colaborando com esses amigos espirituais que são responsáveis por este trabalho de irradiação, para a prática da caridade, fortalecendo e amparando os nossos irmãos que neste momento precisam mais do que nós deste apoio. Que nossos pensamentos se dirijam aos nossos lares, passando por cada cômodo, levando a paz, a união, a compreensão, a tolerância, o amor a todos que lá residem, retirando de lá todos os pensamentos deletérios, negativos, aflições, ansiedades. E que essa energia boa se estenda aos lares ao nosso derredor, aos lares dos demais parentes, dos amigos, aos lares de todo o planeta. Que o amparo se faça presente aos irmãos que erraram contra o seu próximo e contra a sociedade, nessa existência ou em existências anteriores, e hoje encontram-se privados de sua liberdade, seja em cadeias, presídios, casas de recuperação de menores infratores. Que o arrependimento visite seus corações e novas resoluções sejam tomadas, transformando suas vidas de um peso para a sociedade em ombros fortes que ampararão outros irmãos no amanhã. Que essa energia boa alcance os nossos pequeninos, que iniciam nova oportunidade no campo físico, sejam em lares, em abrigos para menores abandonados, nas escolas, colocando ao seu lado pessoas que lhes deem a sustentação necessária para os amparar e lhes dar um bom exemplo a seguir. Amparando os nossos idosos nesse período de seu aprendizado sobre a terra, tendo eles também o braço forte que os amparará nas suas necessidades. Fortalece, Pai amado, aos irmãos que se sentem abandonados, moradores de rua ou mesmo dentro dos lares, sem o pão do corpo ou com a sensação de solidão. Que o brilho da esperança ilumine todo o vosso ser. Que o nosso coração possa abraçar nossos irmãos que estão em desequilíbrio mental, seja nos manicômios, em clínicas psiquiátricas. Sustenta, Pai amado, os nossos irmãos que passam pela provação da doença, seja nos lares, em hospitais, que suas dores sejam diminuídas, que seu ânimo se renove, para que seus espíritos se libertem das razões de seus sofrimentos. Que a luz do Pai Maior recaia sobre os nossos irmãos obsessores e os obsediados, encontrando ambos o caminho do perdão mútuo, da renovação íntima. Aos nossos irmãos que não conseguiram enfrentar as dificuldades da vida física e optaram pela porta do suicídio, ampara o Senhor da vida, para que depois de saldarem suas dívidas, mais fortalecidos, sejam abençoados com nova oportunidade na carne, e aí sim saiba valorizar a vida. Dai força, coragem e ânimo aos irmãos que não estão conseguindo seu ganha-pão, para se sustentarem e sustentarem sua família. Que a aflição seja minorada e que a beneficência, a caridade ilumine o coração dos irmãos que têm condições de prestar o auxílio necessário neste momento, estendendo a mão em forma de pão. Amparai os irmãos que detêm o poder em suas mãos, sejam governantes, empresários, para lutarem pelos mais vulneráveis, diminuindo a dor que a miséria e o descaso trazem ao irmão necessitado. Pedimos, Pai amado, a magnetização das águas nas casas, nos prédios,
sendo ali colocada a medicação para nossos corpos e nossas mentes. Pai de amor e de bondade, neste momento único pelo qual o planeta Terra está passando, pedimos, Senhor, que tenhamos a sabedoria para aprender as lições que se fazem necessárias a cada um de nós. Que nosso orgulho e nosso egoísmo cedam lugar à humildade e à caridade em nossos corações. Que nosso amor possa envolver aos irmãos que estão desencarnando em tão grande quantidade, para que retornem à verdadeira vida em paz e tranquilidade, consolando igualmente os seus parentes e parentes daqueles que passam pela doença, a fim de terem a devida compreensão que os aliviará neste momento de sofrimento. Agradecemos, Pai amado, do fundo de nossas almas, pela oportunidade que se faz presente, neste momento, de fazermos parte desta caravana de luz. Que assim seja. Prezados irmãos, é uma alegria mais uma vez nós podermos estar aqui diante de vocês, e hoje a gente trouxe um tema que nos foi pedido: resignação na adversidade. Imaginemos nós como é difícil nós nos resignarmos diante das nossas dificuldades, diante daquilo que chega para nós e que nós precisamos passar. E principalmente a dor, a separação de um ente querido, a perda do nosso trabalho, seja ele qual for, ou a dificuldade no relacionamento, seja na família, seja com os de fora. Tudo isso são adversidades e que, se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos ver que nós vamos tirar um grande ensinamento destes momentos. Mas o ensinamento maior é se nós sofrermos resignados. Do contrário, nós estaríamos colocando fora aquilo tudo que nós já estamos começando a compreender. Nós podemos dizer assim que, graças à doutrina dos Espíritos, nós sabemos que ninguém sofre por um acaso. Tudo tem uma razão de ser. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos dá o sofrimento, nos dá a perda dos nossos entes queridos, porque nós temos resgates do passado. E na maioria das vezes foi nós que escolhemos essas provas ou até as expiações, que são além das nossas provas. Por quê? Porque é dessa forma que nós vamos aprender a nos moldar. Então, o Leon Denis, na obra Depois da Morte, no próprio livro do Evangelho, tem 2 capítulos, um que trata da obediência e a resignação, o outro que trata dos motivos de resignação, porque em 2 momentos Kardec salientou a resignação. No livro também Grandes e Pequenos Problemas, também trata deste assunto. O Simonetti também trata Para Viver a Grande Mensagem, no Livro dos Espíritos também. Por quê? Porque a resignação é não nos revoltarmos com aquilo que nós precisamos passar. Algumas coisas nós sabemos que nós estamos passando porque a gente plantou nessa existência, outras em outras existências. Então, quando o Leon Denis coloca com muita precisão que o sofrimento é uma lei em nosso mundo, dá-nos a impressão, no primeiro momento, que ele está sendo tão duro. Parece assim que a gente veio no mundo só para sofrer. E se nós pararmos para pensar, nós viemos aqui para sofrer, porque o lado bom, se nós plantarmos o bem aqui, nós vamos colher o bem, e não é aqui. Não é aqui. Aqui nós podemos ter assim uma ideia muito nebulosa, nada muito concreta, do que é a felicidade. Mas a felicidade completa não está aqui na Terra. Aqui nós temos uma palhinha, vamos dizer, do que é felicidade. Porque a gente às vezes está feliz num dia, no outro dia a gente já está desagradado e já não está feliz. Então, o que é a felicidade?
Quando nós começamos a passar por determinados padecimentos aqui na Terra, nós vamos perceber que quando nós desencarnarmos, porque lá é a verdadeira vida e não aqui é a vida da matéria que nós estamos vivendo, porque nós precisamos ainda desse corpo físico para exercitarmos como seres humanos e no meio da coletividade. Nós, junto com a coletividade, nós vamos perceber que cada um de nós pensa de uma forma diferente. E é esta a experiência que nós vamos ter, que nós vamos perceber o quanto nós vamos nos tornar ricos de conhecimento e sabendo sofrer sem murmurar, ou seja, resignado em determinados momentos de nossa vida. E é bem interessante quando o Denis continua colocando para nós, e que não é só o pobre que sofre, o rico também sofre, e ele coloca assim, de uma maneira muito interessante. O rico, assim como o pobre, sofre materialmente e moralmente. De todos os pontos do globo, o clamor humano sobe ao espaço, porque a gente muitas vezes pergunta para Deus: o que eu fiz para merecer tanto? Até parece que somos anjos, né? Perguntando para Deus por que nós estamos passando por determinadas situações. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: nós não podemos desanimar diante do sofrimento, diante das adversidades que vierem. Às vezes as pessoas choram, se desesperam e não percebem que bem do ladinho ou um pouquinho mais à frente está a saída. Mas nós preferimos muitas vezes ficar naquela zona de conforto só nos queixando, em vez de erguermos os nossos olhos ao céu e pedirmos a Deus que nos dê força, que nos dê coragem para a gente continuar na nossa batalha. E essa batalha, queridos irmãos, ela é em todas as áreas. Não existe uma área, como aqui diz, não só materialmente. Quantas pessoas que no momento atual estão passando fome? Quantas pessoas que não têm um salário para pagar a sua casa, o seu aluguel e precisam sair, não tem como pagar água, não tem como pagar luz? Quantas vezes que nós choramos que as coisas não estão boas, mas a gente ainda consegue pagar a nossa casa própria, às vezes a gente consegue pagar a nossa água, a nossa luz e ainda botar uma comidinha na mesa. E quantos que não tem nem isso, que estão morando na rua porque não tem nem isso? E a gente desanima. E essas pessoas nem todas desanimam. Tem uns que ficam na zona de conforto, achando melhor que alguém olhe, que alguém sinta piedade e que venha ao seu socorro. Mas nós sabemos que a lei do trabalho é uma lei moral. Por quê? Porque faz nós sairmos da nossa zona de conforto. E agora, por exemplo, na nossa região, o frio que está fazendo, nós precisamos levantar cedo para ir trabalhar, senão nós não temos o nosso pão de cada dia. Então, é uma adversidade? Não. É uma necessidade. Mas quantos que acham que isso não é o melhor para si? Para o homem que segue a filosofia dos espíritos, nos diz Denis, essa vaga intuição transforma-se em absoluta certeza que se nós estamos passando, há uma razão, há o dedo de Deus ali nos conduzindo para que a gente vença aquela dificuldade. Vejam, irmãos, que Deus não está nos cobrando nada. Nada Ele não nos cobra. Ele não nos premia, como Ele também não nos castiga. Ele nos dá a oportunidade. E nós, com esta oportunidade, nós vamos vencendo as sombras, as angústias que ainda existem na Terra. Mas, no fundo de nossas consciências, existe uma certeza que há um desabrochar de uma aurora em uma nova vida, que a gente às vezes não tem muita certeza o que é, mas a gente tem uma intuição que algo vai melhorar para nós. Às vezes nem é aqui nessa existência, às vezes é no mundo espiritual, mas a gente já tem uma certeza que as coisas vão melhorar. E ainda diz assim, porque
para apreciar os bens e os males da nossa existência, nós precisamos perceber o que é a verdadeira desgraça e onde consiste a felicidade. É necessário, para tal, nos elevarmos acima dos círculos acanhados da vida terrena. Vejam só, o conhecimento do futuro nos dá a sorte que nos aguarda a sorte que nos aguarda permite aí medir as consequências de nossos atos e sua influência sobre os tempos vindouros. Então nós vamos fazer uma análise. Como é que eu tenho conduzido a minha vida de ser humano aqui na Terra? Amando, odiando, sendo egoísta, ou eu já sei repartir? Ou eu ainda acho que tudo de melhor tem que ser para mim e o que tiver de pior, se eu tiver que dar uma coisa, eu vou dar uma coisa estragada. Não, se eu tiver que dar alguma coisa para alguém, se eu me predispor a isso, eu vou dar aquilo que eu gostaria de receber, não aquilo que está lá sujo, velho, rasgado ou até mesmo uma comida deteriorada. Então nós não damos. É melhor não dar do que dar o que não presta. E isso é difícil a gente entender, porque a gente acha que o nosso irmão, porque ele está numa dificuldade, numa necessidade, ele é menos que nós. E na verdade, nós não sabemos. Leon Denis continua falando que quantos espíritos que já estavam numa certa envergadura espiritual preferiram vir até com idiotias, com deformidades, para terminar de cumprir pequenos estágios que ainda haviam necessidade de cumprir. Por que isso, meus irmãos? Justamente para quantos de nós olharmos, nos compadecermos e auxiliar aqueles irmãos. E quantas vezes a gente passa e vira o rosto. E aquele ser que ali está é um espírito muito mais evoluído que nós, com conhecimento do porquê das suas dificuldades e das suas necessidades. Às vezes nessa vida ele não registra, mas ele sofre calado, sem murmurar, sem se revoltar. Isso significa resignação. Porque quem de nós gostaria de não ter uma perna, de não ter um braço, de não ter a visão? Quantos de nós, quando perdemos a visão, não sabemos identificar e acreditamos que Deus não é justo porque me deixou cego, ou seja lá qual a outra moléstia. Então, na verdade, meus irmãos, nós ainda temos muito orgulho e nós precisamos saber que a dor, ela sobre as suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as nossas imperfeições e para as nossas enfermidades da alma. Então vejamos a sabedoria divina quando nos dá a dor, as enfermidades, e principalmente agora nós estamos vivendo esse período ainda intenso com essa pandemia. E o que a gente diz? Mas por que eu? É porque eu precisava passar. Pessoas lado a lado conosco não passam pela mesma coisa que nós. Por que tantos desencarnes? Porque era chegado o momento. Então a gente alega que não foi falta de socorro, foi falta de vacina, foi falta disso, foi falta daquilo. Não, era o nosso momento. Mas como é difícil para a nossa família muitas vezes entender que eu precisava passar por aquilo, ou que o meu ente querido que desencarnou precisava, era a hora, não é momento antes e nem depois. Nós vamos no momento certo. Então, meus irmãos, aqui Leon Denis diz que a diversidade é uma grande escola, um campo fértil em transformação. E, na verdade, nossa alma é um campo fértil
Porque nós passamos no seio da família, fora da família, não importa onde nós estivermos, nós vamos ter que passar por determinadas situações, às vezes até vexatória, mas isso é ensinamento. E não importa em que situação financeira estejamos, quando a gente precisa passar por isso. E ele continua nos dizendo que, falando nessa grande escola, sob o seu influxo, as paixões, mas convertem-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor no bem. Nada fica perdido nessa vida, mas essa transformação é lenta e dificultosa, pois só pode ser operada através do sofrimento, pela luta constante contra o mal, e isso através do nosso próprio sacrifício. Graças a estes, a alma adquire a experiência e a sabedoria. E é interessante porque ele faz quase verso quando ele diz assim: os seus frutos verdes e amargos convertem-se sob a ação regeneradora da prova, sob os raios do sol divino, em frutos doces, aromáticos, amadurecidos, que devem ser colhidos em mundos superiores. Parece verso para o meu ouvido ainda tão acanhado, mas é como ele se expressava. E Leon Denis teve a prova da cegueira. Então, para nós vermos, e mesmo assim, ele sem poder muitas vezes ir para a máquina da datilografia, ele tinha alguém que fazia isso por ele. E ele ia ditando os livros e todos, principalmente as manchetes que ele escrevia, ele tinha jornais e tudo mais, editoriais, e ele não deixou de fazer o seu trabalho, o grande divulgador do espiritismo. Mas nós ainda, devido à nossa ignorância das leis universais, faz-nos ter aversão a qualquer coisa que nos traga sofrimento. Como nós ainda não compreendemos o valor de uma dor. Até mesmo, meus irmãos, uma das coisas que eu vejo que Leon Denis aqui também coloca com muita precisão é o desencarne dos nossos entes queridos. Como é difícil para nós a hora que a nossa mãe, nosso pai partem. Parece que tiraram um pedacinho de nós. E a gente, não importa a idade que a gente tenha, a gente vai sempre sentir a necessidade. Se meu pai ou minha mãe estivessem aqui, eles me aconselhariam neste momento. Quem sabe eu não tomaria essa atitude se eles estivessem aqui. Então não tem idade para nós, filhos, querermos estar sob a custódia do nosso pai, da nossa mãe, mesmo a gente tendo uma vida independente. Como seria bom. Mas também é o momento deles, e para isso tudo nós sabemos que Deus sabe o porquê da perda desses entes queridos. Ou, uma das coisas mais difíceis, dizem todas as mães que tiveram a separação de seus filhos, a morte de um filho, nos traz realmente muita reflexão, porque nós estamos habituados a acharmos que nós vamos sempre antes dos nossos filhos. Mas agora, por exemplo, neste momento de pandemia, quantos filhos que foram separados de seus pais através do desencarne, por causa do sofrimento, por causa da dor. Era a hora de cada um, não importa qual a idade. Então, ali muitas vezes aquilo nos causa uma grande mágoa, ver desaparecer o objeto de nossa afeição, que era aquele ser
aquele ser que nós tanto amamos, que nós cuidamos quando bebê, passamos por todas aquelas dificuldades e hoje nós não temos mais ele ao nosso lado. Então, este irmãozinho nosso que partiu em tenra idade, ele não precisava mais estar aqui na terra, afeito a todos os outros padecimentos. Era a hora dele partir. Então não importa a doença que teve, ou seja lá um acidente, uma morte instantânea, o momento era. E seria ignorância de nossa parte querermos fazer com que essa pessoa permanecesse, porque nós não sabemos o horário de nenhum de nós de partir. E para este irmão nosso é chegada a hora. Quantos de nós ficamos remoendo essas dores? E Simonete conta uma história que eu acho que elucida muito bem como é que nós padecemos essa separação de um ente querido. Resignados nessa adversidade que é a separação, ou não, ou revoltados. Ele conta que houve um grande acidente e desencarnou muitas crianças. E todas as mães sofrendo, se juntaram, se uniram e em volta só do sofrimento, chorando, lamentando o ocorrido, o acidente. Mas uma mãe resignada na adversidade, na dor, ela vai e adota uma criança. E ela conta que tudo que era do filho, ela passou para este outro filho, que ela assumiu. Porque ela tinha se separado do filho amado. E esta criança, que ela buscou para o seu regaço, a mãe tinha se separado. Foi diferente. Numa ocasião foi o filho que partiu, na outra foi a mãe que partiu e essa criança precisava de uma mãe, precisava de um lar. Ela transformou a sua resignação num amparo, num apoio para aquele que necessitava. Então, ela nunca vai esquecer do filho amado que partiu, mas ela tem agora uma razão para preocupar-se com este outro ser que ela foi lá buscar para o seu regaço, para cuidar, zelar e principalmente amar. É nós sabermos transferir os nossos sentimentos de tristeza e trazer uma alegria para o nosso lar. Então, meus irmãos, o que é melhor? Nós continuarmos arregaçando a manga e, como disse João, amando-nos. E é fazendo bem aos outros que nós vamos mostrar que nós estamos amando, não desejando mal. Sempre que se propuser a ocasião, vamos estender a mão e vamos ajudar. Assim nós vamos ver o grande crescimento do ser humano e o quanto nós precisamos uns dos outros. É um dever nosso lutar contra a adversidade. Abandonar-nos, deixar-nos levar pela preguiça, sofrer sem reagir os males da vida, isto é uma covardia do espírito encarnado. Mas, quando os nossos esforços se tornam supérfluos, quando tudo é inevitável, chega então o momento de apelarmos e nos resignarmos diante daquela adversidade. Nós não podemos buscar o nosso filho que desencarnou, mas nós podemos buscar um outro e lutarmos para continuarmos fazendo tudo o que é possível por aquele outro. Esta mãe nos mostrou verdadeiramente o que é resignação diante da adversidade e não deixar a adversidade tomar conta de nós e achar que nós somos uns fracassados e que não vamos em frente.
E é bem interessante nessas colocações, porque as pessoas às vezes ficam chorando uma vida inteira, mas não fazem nada para aliviar aquela dor, aquele sofrimento, aquela separação. Nenhum poder seria capaz de desviar de nós as consequências do passado. Nós construímos o nosso passado. Agora nós estamos já construindo na encarnação atual o nosso futuro. Nós paramos para pensar? Como é que eu estou preparando o meu futuro, a minha próxima encarnação? De que forma eu estou me comportando se, para tal, eu ainda tenho tanta revolta às vezes dentro de mim? Eu estou sabendo preparar o meu amanhã? Quantas vezes a gente é contrariado e nós não aceitamos contrariedade? Então, irmãos, nós somos, na verdade, se nós pararmos para pensar, nós somos ainda aquele metal bruto que precisamos ainda de ser muito bem trabalhado. É uma pedra bruta que de tanto sofrer através do cinzel da dor, nós vamos despertar. Então, que nós aprendamos que as aflições, por mais cruéis que elas sejam, elas nos trazem profundos ensinamentos. Então, o que é mais importante para nós aqui é aprendermos que nós não devemos acumular débitos hoje, para que o nosso amanhã possa sorrir melhor. Para que tenhamos, queridos irmãos, a certeza que cada novo ciclo que nós estamos percorrendo, as provas virão. E chegará um dia que nós vamos perceber um crepúsculo radiante aproximando-se de nós, porque nós soubemos passar pelas provas, não nos revoltamos, tivemos a resignação daquilo que já aprendemos. E a doutrina dos Espíritos nos deixa claro, queridos irmãos, que nós só reencarnaremos aqui enquanto tivermos necessidade de passar por todas essas tribulações. E essas tribulações é este grande buril. Imaginemos nós, para chegarmos na pedra preciosa, como é difícil. Então, tem que aparar as arestas, a mesma coisa. Para que nós possamos fazer uma plantação, precisamos cavar o solo, e ele é revolto muitas vezes, para que daí venha a boa colheita. Da mesma forma somos nós. Precisamos ser bem lapidados para termos uma boa colheita. E Leon Denis diz para nós: como é grande o espetáculo oferecido à alma resignada, que se apresta para deixar a terra após uma vida dolorosa. Atira um último olhar sobre o seu passado, revê, como numa espécie de penumbra, os desprezos suportados, as lágrimas concentradas, os gemidos abafados, os sofrimentos corajosamente sustentados. Docemente sente-se desprender dos laços que o prendiam a vida neste mundo. Vai abandonando seu corpo de lama, deixar para bem longe todas as podridões materiais. Que poderia temer? Não deu ela provas de abnegação? Não sacrificou seus interesses à verdade e ao dever? Não esgotou até o fim o cálice purificador? Também vê o que a espera. As imagens fluídicas de seus atos de sacrifício e de renúncia, seus pensamentos generosos,
Tudo a precedeu, assinalando como balizas brilhantes a estrada da sua ascensão. São esses os tesouros da vida nova. Ela distingue tudo isso e seu olhar eleva-se ainda mais alto, onde ninguém vai senão com a luz na fronte, o amor e a fé no coração. Perante esse espetáculo, uma alegria celeste penetra, quase lastima não ter sofrido por mais tempo. Uma derradeira prece, uma espécie de grito de alegria, irrompe das profundezas do ser e sobe ao Pai e ao Mestre bem-amado. Os ecos no espaço perpetuam esse grito de liberdade, ao qual se juntam os cânticos dos espíritos felizes que em multidão se apressam a receber essa alma que está chegando novamente aos braços dos seus amados. Esse final é do nosso querido Leon Denis, no livro Depois da Morte, e que nos leva a grandes reflexões. E nós agradecemos pela oportunidade, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Pai de amor e de bondade, agradecemos, Senhor da vida, pela oportunidade que temos da presente existência, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela nossa cama confortável, pelo alimento em nossa mesa. Agradecemos, Senhor, pela saúde, pela família que nos permitistes ter, pelas oportunidades de estudo e aprendizado. Agradecemos, Pai amado, inclusive pelas dificuldades que permeiam a nossa existência, pois são elas os desafios que nós precisamos enfrentar e vencer. Mas acima de tudo, Senhor, dai-nos a força, o ânimo e a coragem para vencermos as dificuldades do nosso dia a dia. Que assim seja.